Olha, minha gente, durante o frio, os pulmões podem ter mais dificuldades para aquecer e umidificar o ar que entra no seu corpo. E as pessoas que sofrem com algumas doenças pulmonares devem redobrar a atenção. Para atender mais como os pulmões trabalham durante o frio, vamos falar agora com a médica pneumologista Fernanda Miranda. Bom dia, doutora. Bom dia, um prazer estar aqui com você. Prazer também, muito obrigada por atender o nosso trabalho no nosso quadro, aliás, o nosso chamado, né, no nosso quadro Consulta. Doutora, o frio faz mal para a saúde? Se nós não lidarmos direitinho com ele, tomarmos as devidas precauções, sim, ele pode fazer, como o calor também, né? Mas Uhum. é claro que aqui em Goiás, como você mesma disse, habitualmente estamos acostumados ao calor, então é sempre ficar atento que nesses poucos dias de inverno que geralmente temos no nosso estado, precauções a mais têm que ser tomadas para a gente manter nossa saúde em dia. Tá, e isso é para todas as pessoas em geral ou para algumas pessoas específicas que já têm, assim, uma tendência, quando chega o frio, começa a ter problemas de saúde? Realmente, pessoas que já têm problemas respiratórios, exemplo, a asma, a Hum. DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, ou como muita gente conhece com o nome de enfisema pulmonar, pessoas que têm rinossinusites crônicas ou alguma alergia respiratória, costumam ter mais sintomas ou precisam ter mais cuidados nessa época do ano. Os extremos da idade também é muito importante. As crianças menores de 5 anos, adultos acima de 65 anos, porque têm o seu sistema imunológico ou imaturo ou já senil, devem também tomar cuidados porque ficam mais suscetíveis às infecções respiratórias, às viroses respiratórias, que são mais comuns nessa época do ano. Doutora, é verdade que tem pessoas que o frio está se aproximando e ela fala, olha, vai fazer frio depois da manhã. Ué, como é que você sabe sem olhar a previsão de meteorologia? Não, porque eu tô com uma dor aqui no joelho, eu tô com uma dor aqui no pé. Isso é verdade? Assim, não há muita comprovação científica, vamos dizer assim, né? Nenhum trabalho específico em relação a isso, mas é verdade, né? É uma observação que as pessoas fazem e até a gente que é médico também, né? Às vezes a pessoa tem uma prótese no quadril ou em alguma outra articulação, em joelhos, né? Tem alguma placa metálica ali dentro do seu corpo e aquilo ali, né, com a temperatura mais fria, né, da pele, pode levar a algum sintoma, né? É. Realmente acontece, é interessante e as pessoas realmente relatam isso. Eu acho isso muito legal e principalmente com relação a outras mudanças climáticas também, quando vem chuva, quando o sol, principalmente o homem do campo que acha que quando vai chover. É muito legal isso. Eu acho assim, essa harmonia do homem com a natureza, a natureza ela é muito sábia, o homem que ainda não entendeu, né, doutora? Exatamente, a gente precisa entender, né? Aqui em Goiás a gente também enfrenta, junto com o frio, e grande parte do Brasil também, e que nesses meses de inverno coincide também com a nossa época de clima seco, né? Então Uhum. a gente tem a baixa umidade do ar, que junto com a baixa temperatura leva a sintomas e a incômodos, né? Por exemplo, a narina, o pessoal também reclama muito de nariz muito ressecado, e começa a entupir, começa a ter coriza, então é um outro sinal também, né? Pessoas que têm rinite, elas logo sentem, né, que o frio começa a desencadear sintomas. E o que é preciso fazer, doutora, para manter a saúde dos pulmões, por exemplo? Sim. Primeiramente, para a gente cuidar bem dos nossos pulmões e do nosso trato respiratório por completo, né? O nosso aparelho respiratório ele começa desde a ponta do nariz até lá nos nossos pulmões, nos alvéolos, onde acontecem as trocas de gases. Então, como eu falei anteriormente, esse ressecamento pela baixa umidade pode interferir. O nosso nariz ele tem a função de filtrar, umidificar e aquecer o ar que nós respiramos, para que ele chegue lá nos nossos pulmões numa temperatura e com uma umidade ideal, né, e sem partículas, né?
Então, o nariz é muito importante nessa função. E, às vezes, por estar muito frio ou muito seco, o nariz não vai conseguir entregar esse ar lá nos nossos pulmões, né, com a umidade e a temperatura ideal. Então, umidificar sempre as narinas, usar o soro fisiológico nasal com frequência é importante. Não tomar banhos muito quentes, né? Apesar de estar frio, mas banhos mornos, né? Cuidar também da pele, a pele desidrata nessa época do ano. Então, o uso de cremes hidratantes, mesmo com o frio, né? Nós temos aqui frio mais sol, então o uso do protetor solar. Então, assim, também tomar cuidado aí com a pele, ingerir bastante líquido, né? Às vezes está frio e a gente esquece de tomar água, não pode. Evitar as bebidas muito geladas nesses dias frios, né? Uma água mais temperada, mais natural, vai fazer melhor, porque não vai esfriar ali o seu esôfago e dificultar ainda o seu corpo em regular a temperatura, né? Então, a ingestão de líquido, a lavagem do nariz, evitar ambientes que fiquem aglomeração de pessoas, né? De muita gente, não é só pelo Covid, mas também por todas as viroses que são transmitidas por aerosóis, ou seja, pelo ar. Então, agora é a época de resfriados, gripes, lembrar-se da vacinação, não fumar, né? Se você fuma, é uma boa hora de tentar parar, né? De começar pelo menos a pensar nesse assunto. Então, não fumar é muito importante. Tratar a sua doença respiratória, se você tem alguma, ir ao seu médico, pegar as recomendações, manter o seu tratamento de uso contínuo, aquele remédio que você toma todo dia, precisa ser mantido, ver com o seu médico qual a dose, como se prevenir. Evitar de fazer atividades físicas ao ar livre, ali naqueles dias em que a umidade do ar estiver muito baixa, principalmente menor do que 30%. Então, evitar de se expor a atividades físicas com essa umidade muito baixa. Bem, são esses os cuidados, eu acredito que assim a gente consegue minimizar, né, os efeitos nocivos que o frio pode trazer. Há pouco a gente falava aqui sobre essa harmonia do homem com a natureza. E eu me lembrei que a senhora disse aí agorinha que o nariz é muito importante porque ele tem que filtrar para o ar chegar na temperatura correta para tudo ficar em equilíbrio. Agora tem gente que tem uns tufão assim no nariz e vai lá e corta os cabelinhos tudo da venta. Não é para cortar tudo não, é para deixar um pouquinho, né, doutora? Exatamente, os pelos estão ali dentro das nossas narinas por algum motivo, né? Como todo o nosso corpo, ele é uma máquina, vamos dizer assim, requintada, finamente planejada, né? E a presença de pelos nas narinas é um filtro, né? Então, assim, poeiras de maior diâmetro, né? Elas são filtradas ali. Então, claro que às vezes, né, há um exagero ali, né, em algumas pessoas que têm mais pelos, que começam a ficar mais externos ali aparecendo, ok, vamos, né, manter também o cuidado com a aparência. Mas tirar todo o pelinho do nariz, esse aí a gente não recomenda, não. E vale também para os ouvidos, né? É feio aquele tufão assim, mas tira tudo não. Doutora, quando que devemos nos preocupar com a tosse, por exemplo? Sim, ótima pergunta. Porque a tosse, seja ela aguda, subaguda ou crônica, como é que a gente diz isso, né? Aquela tosse que dura até 2 semanas, nós, na classe médica, chamamos de uma tosse aguda. Subaguda é entre 3 e 8 semanas e tosse crônica é aquela que dura mais do que 8 semanas. A tosse é um dos sintomas, juntamente com a dor, que mais levam as pessoas a procurar assistência médica. Então, é um sintoma muito comum, né? Mas tossir em alguma ocasião, por exemplo, você está se alimentando e tem um engasgo e tosse, é um mecanismo de defesa do seu organismo para evitar, né, que sejam aspiradas para o seu trato respiratório aquilo que não é desejado. Então, assim, alguma tosse acontece e até, vamos dizer assim, fisiológico. O problema é quando a tosse se torna, ela passa a ser um incômodo, né? Seja por poucos dias ou por mais tempo. Então, ela precisa, sim, de assistência médica, de avaliação cuidadosa do médico. Por quê? Porque ela é um sintoma que é comum a diversas doenças, né? Nós tossimos desde um resfriado comum, uma dor de garganta,
uma gripe, e tossimos também por doenças mais sérias. A tuberculose é uma doença que ainda é endêmica no nosso país e que tem como principal sintoma a tosse. Doenças, infelizmente, neoplasias, né, cânceres, né, que podem cursar com tosse. Outras coisas mais, vamos dizer assim, menos graves, mas a doença do refluxo gastroesofágico é um problema que não está no trato respiratório, mas é muito comum como uma causa de tosse crônica, né? O diagnóstico de asma, 20% dos asmáticos não chia o peito, não tem falta de ar, eles têm só tosse. Então, lembrar, a tosse ela não é doença, ela é sintoma de alguma doença. Ok. Então, é preciso fazer o diagnóstico. Doutora, a gente acostumou na pandemia a usar a máscara e ver a máscara. A gente só via isso quando via alguma matéria na televisão que aparecia os coreanos, os chineses, os japoneses sempre andando de máscara. Aquilo sempre me chamou a atenção e eu fui ver que eles estavam se protegendo e protegendo a pessoa que estava naquele convívio de aglomeração. Para quem tem problema respiratório, para quem passa por alguma gripe, é legal continuar com a máscara nesse período? É sim. A gente observou e os próprios pacientes observaram lá no início da pandemia, nós tínhamos muito medo de que pacientes portadores de asma ou de enfisema pulmonar fossem ser um risco, um grupo, né, de pessoas com um risco muito grande de desenvolver formas graves da Covid. Isso não se concretizou. Os asmáticos, né, excetuando aqueles muito graves, eles não são um fator a asma por si só não é um fator de risco para o desenvolvimento de formas graves da Covid-19. Mas, ou pelo uso de máscara, ou pelo, vamos dizer assim, medo, né, da doença, as pessoas passaram a acompanhar melhor as suas doenças crônicas e a se tratar melhor. Houve trabalhos mostrando isso, que houve até um aumento na aquisição, na compra de remédios para asma e para enfisema nesse período, porque os pacientes começaram a se cuidar mais e junto com a máscara eles mesmos perceberam que eles deixaram de adoecer. É muito comum a gente ter pacientes portadores de enfisema, que é uma doença que aflige mais os idosos, falarem para nós, não, eu não vou tirar a máscara porque nesse período eu não gripei. Eu não tive gripe, eu não tive resfriado, eu não tive pneumonia. Então, ela protegeu de muitas doenças, né? A máscara não protege só da Covid. Então, realmente, o que a gente tem... o próprio paciente percebeu isso, mas o que a gente tem recomendado é assim, olha, você vai para um lugar que tem uma aglomeração de gente, um ambiente que vai estar fechado, pessoas que não são do seu convívio próximo, que você não se encontra habitualmente, use máscara, porque você também vai se proteger de outras doenças respiratórias, né? Uhum. E também a outra dica que seria, se você, mesmo sendo um paciente jovem, sem doença nenhuma, mas vamos lá, você acordou um dia e você está gripado, você está resfriado, seu nariz está escorrendo, está entupido, você está sentindo um certo mal-estar, alguma dor de cabeça, teve uma febrezinha, enfim, começou a tossir, resfriou, gripou, mas não está de cama, pode sair à rua, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, vá de máscara, porque provavelmente você está ali com um vírus e você pode passar esse vírus para outras pessoas, né? Então, eu acho que é uma cultura que deveria permanecer. Agora, doutora, sim, o que a gente observa andando na rua, no dia a dia, quando está mais frio, as pessoas estão mais bonitas. O cabelo está mais brilhoso, as roupas ficam mais chiques, as pessoas andam assim, parece que andam com mais elegância, com mais vontade de viver. Tem gente que gosta de ir para a rua quando está frio, mas principalmente quando tem o sol, o frio e o óculos de sol. É de uma elegância que eu acho. Agora, doutora... Eu concordo. Não é? Não é? Então, mas quando as pessoas precisam se preocupar para procurar um médico, além de falar, eu tô linda, eu tô beleza, mas aí alguma coisa não fica legal no frio. Quando que tem algum sinal que a pessoa tem que se preocupar?
Então, da minha parte, né, que vamos dizer assim, do trato respiratório, se o indivíduo percebe que sempre que a temperatura cai, né, sempre que ele precisa se agasalhar, começam a surgir sintomas, seja nariz, né, nariz congestionado, nariz escorrendo, começa a espirrar, nariz começa a coçar o rosto, começa uma tossezinha chata, às vezes até chia um pouquinho o peito à noite. Começou a sentir isso e você percebe que isso está relacionado ao clima, você precisa procurar uma assistência médica e fazer um diagnóstico, né? Isso é bastante importante, né? Então, é claro, como você falou, né? A gente pode ficar mais alinhado, mas não pode ficar ali com o nariz entupido e escorrendo enquanto está ali nessa temperatura fria, porque também não fica elegante, né? É isso aí, gente. Vamos tomar o vinhozinho do padre, comer um fondue, um chocolate quente, fiar no edredom, ficar junto com a família. Isso é que é importante, né, doutora? É, exatamente. E lembrar também, aqui no nosso estado, os cobertores, mantas e roupas de inverno, Ah, às sim, vezes ficam muito tempo é ali no verdade. guarda-roupa, né? Então, lembrar disso também, né? Às vezes até acumulou ali um cheirinho de mofo, alguma coisa. Isso aí é preciso ser visto, né? Então, o Aham. ideal é que roupas sejam higienizadas, lavadas antes de ser usadas, principalmente cobertores muito peludos, aquela coisa que estava lá, vamos dizer assim, guardadinho no guarda-roupa há muito tempo, esquecido lá. Precisa de uma higiene, pelo menos tomar um sol antes que você as use, né? É Cuidar verdade. também dessa questão aí do que vai ser utilizado e estava guardado há muito tempo. Muito bem lembrado. Muito obrigada pela sua participação. Adorei, viu?